Olá galera, tudo bem? Professor Diego Boing, estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? Mas antes de começar a nossa aula, vamos aqui alguns recadinhos para vocês, tá? Você que acessa o Classroom, é de extrema importância que você lembre-se de fazer as suas atividades por lá, porque isso vai computar a sua presença, tá? E aqueles alunos que não têm acesso ao Classroom, precisa buscar a sua atividade na escola e lá na escola, né, buscando as atividades e devolvendo o respondido, aí vai computar a sua presença por lá, tá? Então isso é bem importante, não se esqueçam de buscar atividade aqueles que não têm acesso ao Classroom. Para quem tem acesso ao Classroom, basta lá, né, resolver a atividade obrigatória e a sua presença está garantida. Fechou? Beleza? Vamos para a nossa aula, né? Então o nosso assunto de hoje é fazer alguns exercícios sobre função afim, né, zero de função afim, da continuidade do que a gente viu na aula anterior. Como está aqui para a gente, né, na aula anterior foi falado sobre zero da função afim e a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Beleza? Bom, para você que não lembra o que é o zero da função afim ou a raiz da função afim, porque isso é a mesma coisa, né? Dentro de funções, zero e raiz é a mesma coisa. É aquele valor do x que você substitui na função e ela dá zero, né? Isso algebricamente, graficamente falando, o que é a raiz? É o valor de x por onde o gráfico corta o eixo x. Fechou? Beleza? Vamos lá. Então, como está aqui, né? É importante isso daqui para a gente pelo seguinte, né? Quando eu quero calcular a raiz de uma função, algebricamente, a gente tem que então substituir o y por zero. Pega a lei de formação, substitui o y por zero, calcula o valor de x, esse valor de x é a nossa raiz. Beleza? Vamos para o primeiro exemplo. Determine a raiz da função y igual a menos 7x mais 14. É uma função afim? Para quem não lembra o que é uma função afim, nós temos uma função com a seguinte característica, y igual a um número real multiplicado por x mais um outro número real. Quando isso acontece, eu tenho uma função afim. E para calcular o zero dela, substituímos o y por zero. O y vai ser trocado por zero, ok? Beleza? Vamos lá. Trocando então o y por zero, olha o que a gente encontra. Zero igual a menos 7x mais 14. O que eu fiz? Apenas troquei o y pelo valor zero, ok? Beleza? E aqui agora a gente trabalha, né, a fim de isolar o x e descobrir qual é o seu valor. Vamos lá? Veja, esse 7x que estava negativo aqui, por outro lado, veio positivo. Então ficou 7x igual a 14. E agora, esse 7 que multiplica x, ele vai dividir o 14. Então, 7x igual a 14, fica x igual a 14 divididos por 7. E 14 divididos por 7 é 2. 2, então, é a raiz da minha função. Ou seja, é o valor que, se eu trocar na função, no x da minha lei de formação, com certeza vai dar zero. Vamos fazer um testezinho de cabeça? Olha só. Pega esse 2 que está aqui. Substitua no x agora. Substituindo no x, vai ficar menos 7 multiplicado pelo 2, que é o valor que a gente encontrou, e menos 7 vezes 2 dá menos 14. Menos 14 com mais 14 dá zero, ok? Então, encontramos a raiz. Então, nesse momento, a gente vai dar uma pausa para que vocês tentem fazer esse daqui. Olha só, determine a raiz da função afim, e a função é y igual a 9 menos 3x, beleza? Vou aguardar uns minutinhos para que você tente resolver esse problema, encontrar a raiz dessa função, de acordo com o exemplo que eu acabei de fazer. Valeu? Já voltamos.
Então, galera, conseguiram? Vamos tentar aqui então resolver esse problema. Bem simples, como eu disse, bem semelhante ao exemplo que eu fiz agora há pouco. Vamos para a correção. Bom, lembre-se do seguinte, se eu quero determinar a raiz da função, eu tenho que trocar o y por zero, ok? Olha lá, substituindo o y por zero, vai ficar aqui 0 igual a 9 menos 3x. Veja, 0 igual a 9 menos 3x. E agora, esse 3x negativo, para o outro lado fica positivo, fica 3x igual a 9, e o 3 que multiplica x vai dividir o 9. Olha só, x igual a 9 divididos por 3, 9 divididos por 3 é 3. 3 é a raiz. Quer fazer o testezinho para ver se acertou? Pega esse valor que você encontrou, né, e substitua lá no x. Substituindo lá no x, vai ficar 3 vezes 3, porque o valor do x que a gente encontrou é 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 9, 0. Então, eu descobri a raiz da minha função. É importante que você lembre que a raiz ou o zero da função é a mesma coisa. Então, nesse exercício 1, está pedindo lá, determine a raiz. Olha o exercício 2. O exercício 2 pede para que você determine o zero da função. Só que determinar o zero ou determinar a raiz é a mesma coisa. Estou procurando o mesmo valor de x, que é o que torna a minha função igual a zero. Beleza? Então, agora a minha função é f de x igual a 6x mais 36. Um detalhe muito importante é que você lembre também que o f de x ou y é a mesma coisa, ok? Voltando aqui no exercício 1, eu tinha aqui o y igual a 9 menos 3x. Y. Nessa aqui eu tenho f de x. F de x ou y dá no mesmo, não muda nada, ok? É ele que você vai trocar por zero. Vou aguardar mais um tempinho então e a gente já volta com a correção dele, beleza?
Então, pessoal, vamos para a correção do exercício 2? Veja só. Como eu disse, determinar o zero ou raiz dá no mesmo. Então, a gente vai substituir aqui o f de x por zero, né? Ou y, né? O que aparecer aqui, seja f de x ou y, basta trocar por zero, tá? Aqui até está escrito, ó, substituindo y por zero. Por que y, se aqui está f de x? Porque dá no mesmo, é a mesma coisa, tá? Olha só, tirei todo o f de x e coloquei zero. Muita gente confunde colocando zero aqui no x. Não, não é trocar o x por zero, é trocar o f de x por zero. Tirar tudo isso que está no primeiro membro da igualdade e colocar o zero. Beleza? Substituindo, então, isso por zero, nós temos zero igual a 6x mais 36. Esse 6x está positivo, para o primeiro membro vem negativo, então fica menos 6x igual a 36. E o menos 6 que está multiplicando o x vai dividir o 36. Então, fica 36 divididos por menos 6, resposta, menos 6. Menos 6, então, é a raiz da nossa função. Quer fazer o testezinho? Substitui esse menos 6 aqui no x. Substituindo menos 6 no x, vai ficar 6 multiplicado por menos 6. E 6 multiplicado por menos 6 dá menos 36. Menos 36 com mais 36, zero. É o que a gente precisa. Descobrir qual é o x, que vai dar zero no final. Beleza? Exercício 3. Esse exercício 3 é um pouquinho diferente, porque a gente vai calcular alguns valores, né, da função. Não necessariamente o zero, apesar da pergunta final aqui é justamente, né, aí sobre o zero dessa função. Mas aqui eu quero que no item A você calcule o f de 5. Lembrando que a função afim, que está aqui, é f de x igual a menos 2x menos 8. Agora o que eu quero que você calcule é o seguinte, ó, f de menos 5, você vai trocar o x por menos 5. Agora você não vai trocar o y, você vai trocar o x, ok? Troque o x por menos 5, aqui vai ser trocado por menos 5, calcula e veja o quanto que isso vai dar. Troca depois por menos 4, depois troca por 4, coloca o resultado aqui. E no final a gente vai ver qual é a raiz dessa função, beleza? Bom, aguardando mais uns instantinhos, já voltamos com a correção. Valeu?
Então, galera, beleza? Conseguiram? Exercício simples, né? Trocar ali o valor do x, né? E calcular, fazer continha básica. Vamos lá resolver o primeiro. O item A, então, é f de menos 5. Lembre-se da função, né? A função está aqui. F de x igual a menos 2x menos 8. E eu quero calcular o f de menos 5. Ou seja, eu vou trocar menos 5 no x. Certo? Então, vai ter menos 2 multiplicado pelo menos 5, porque estou substituindo o x por menos 5. Menos 2 que multiplica menos 5, e esse menos 8 da função acompanha lá, né, no nosso resultado. E aí, resolvendo a multiplicação antes da subtração, na multiplicação, regrinha de sinal, negativo que multiplica negativo, você já deve lembrar que é positivo. Ou seja, vai ficar positivo, 2 vezes 5, 10. 10 positivo pela regrinha de sinal. E o menos 8, né, apenas acompanhando ali. Agora a gente utiliza o menos 8, porque ficou 10 menos 8. 10 menos 8. 2. Pronto, feito o item A. Ok? Item B. O item B é para a gente calcular o f de menos 4. Está aqui, né? Vamos substituir o x agora por menos 4. Trocando o x por menos 4, eu terei menos 2 multiplicado por menos 4, menos o 8 que acompanha lá da nossa função. E de novo, nesse caso, multiplicação antes da subtração, na multiplicação tem regra de sinal. Esse 2 está negativo. Esse 4 está negativo, a multiplicação vai ficar positiva. E 2 vezes 4 vai dar 8 positivo. Beleza? E esse menos 8 acompanhou aqui. 8 menos 8 é 0, né? Guarde esse resultado que ele vai ser importante para finalizar o nosso exercício, ok? Item C. O item C é para a gente calcular o f de 4. Né? Agora tem que substituir o x por 4. No item B, eu troquei o x por menos 4. Agora, vou trocar o x por 4. Trocando o x por 4, eu tenho menos 2 vezes 4. Nesse caso, 2 está negativo, 4 é positivo. Regrinha de sinal, esse resultado desse produto vai ser negativo. Então, eu terei lá negativo, 2 vezes 4, 8. Menos esse 8 do final. Menos 8, ou seja, eu devo 8 e devo 8, eu tenho um total de dívida de 16, ou seja, devo 16. Resultado, menos 16. Colocando os resultados aqui, né? Veja, o f de menos 5 que a gente calculou tinha dado 2, o f de menos 4 deu 0 e o f de 4 menos 16. E a pergunta final, qual é o zero dessa função? Você pode substituir aqui por 0, né? Trocar o f de x por 0 e descobrir o valor de x. Mas não é necessário, porque se você lembrar do que é a raiz da função, é o número que eu troco no x e dá como resultado 0. Olha o que a gente tem no item B. Eu troquei o x por menos 4, o resultado foi 0. Então, eu não preciso nem calcular mais nada. Eu já sei que a raiz dessa função é o 4. X igual a 4, ou melhor, x igual a menos 4, faltou o sinalzinho de menos ali, né? Mas o x igual a menos 4 é a raiz dessa função. Beleza? Se trocar aqui por menos 4, eu tenho como resultado 0. Beleza? Próximo exercício. Agora é um probleminha, né? Probleminha que diz o seguinte, a função afim L de x igual a 25x menos 300, só um detalhezinho, aqui agora está L de x, né? Não F, mas essa letra que está aqui pouco importa, o que importa é que isso aqui sempre é y, ok? A função afim L de x igual a 25x menos 300 representa o lucro, né, de uma sessão de cinema em função do número de espectadores x, ok? O que isso significa? Que dependendo do número de pessoas que vai nessa sessão de cinema, eu tenho um lucro para o cinema, ou seja, se vão 10 pessoas, no lugar do x eu coloco 10, calculo isso, eu tenho o lucro que esse cinema vai ter aí, né, para essa sessão. Aí aqui a pergunta do item A, diz lá, qual é o lucro obtido numa sessão com 100 espectadores? Letra B, para obter um lucro de R$ 950, qual deve ser o número de espectadores? Esses dois itens aqui, ó, bem diferente um do outro, porque aqui pergunta qual é o lucro.
E aqui está dizendo qual é a quantidade de espectadores. Se eu estou perguntando qual é o lucro, significa que esse valor que eu tenho aqui, eu vou substituir no X. Porque substituindo ele no X, eu vou ter o lucro. Agora aqui não, se eu quero saber qual é o número de espectadores, eu tenho que descobrir o X. Onde que eu vou trocar o valor dado? No L de X, no lucro, ok? E o item C, né? Qual deve ser o número de espectadores para que não tenha nem lucro nem prejuízo? Essa eu vou deixar vocês pensarem. Pensem lá o que é não ter lucro e nem prejuízo. Beleza? Já voltamos com a correção.
Então, pessoal, conseguiram resolver esse probleminha? Bom, esse problema retrata bem aí, né, aquilo que a gente pode usar com a função afim, né? Então, às vezes a gente resolve problemas dando a lei de formação, pede para calcular isso, aquilo, mas onde que eu posso aplicar realmente a função afim? Tá aí, um probleminha para a gente, né, perceber que o uso da função afim vai além daquelas continhas que a gente fica fazendo, beleza? Então vamos aqui corrigir o item A, né, que pede qual é o lucro obtido numa sessão com 100 espectadores, beleza? Então lembrando que a nossa função é L de x igual a 25x menos 300, né? E está pedindo aí então o lucro quando eu tenho 100 espectadores. Lembrando que na questão a quantidade de espectadores é o x, então 100 vai ser trocado no x, beleza? Trocando, então, o x por 100, eu vou ter aqui, ó, no lugar desse x, 100, no lugar desse x, 100. Então, 25 vezes 100, menos 300, ok? Então, 25 multiplicado por 100 dá 2.500, e 2.500 menos 300 dá aí R$ 2.200. O que significa esse R$ 2.200? É o lucro desse cinema, naquela sessão, com 100 espectadores. Beleza? Item B. No item B pede, para obter um lucro de R$ 950, qual deve ser o número de espectadores? Agora ele deu para a gente o lucro, né? O lucro é R$ 950. Então aqui eu vou ter que trocar agora R$ 950 no meu L de x, no meu Y, né? Aí eu vou descobrir o valor de x, eu vou descobrir o número de espectadores fazendo isso. Então, substituindo, né, o L de x por 950, né, ou apenas colocando L de x tem que ser igual a 950, o meu lucro tem que ser 950, mas quem é o meu lucro? Quem é o meu L de x? É 25x menos 300. Troca aqui, então. 25x menos 300 igual a 950. Bom, para resolver isso, esse 300 está negativo, por outro lado ele fica positivo, né? Então fica 950 mais 300. E 950 mais 300, 1.250. O 25 que está multiplicando o x vai dividir o 1.250. E 1.250 divididos por 25 dá aí um total de 50 espectadores. O que isso significa? Que se nessa sessão de cinema tem 50 espectadores, esse cinema vai lucrar R$ 950. Beleza? Dá para fazer o teste, né? A prova real, pega o 50, que é o valor que você encontrou, substitua lá no x na tua função, calcula e vai ver que vai dar os R$ 950. Se não deu R$ 950 fazendo todas as contas corretas, é porque foi feito algum erro durante essa resolução, ok? Mas nesse caso está correto. Item C. Qual deve ser o número de espectadores para que não tenha lucro nem prejuízo? Aqui a gente para e pensa um pouquinho. O que é não ter lucro nem prejuízo, né? Bom, para que não tenha lucro, né, tem duas opções, ou é prejuízo ou está no 0 a 0, né? Não ganhou nada, mas também não perdeu nada. E não ficar no prejuízo significa que tem lucro, né, que sobrou alguma coisa ou não sobrou nada também. O fato é que não ter lucro e não ter prejuízo só tem uma única opção, né, que dá nessa situação, que é o quê? O lucro ser zero. Se o lucro é zero, significa que o cinema não ganhou nada, mas também não perdeu nada, ok? Beleza? Se a gente poderia até fazer um testezinho rápido aqui, veja só. Se eu troco aqui o x por uma única pessoa que assistiu, né? Se eu trocar por uma, vai ficar 25 menos 300. 25 menos 300 claramente vai dar um valor negativo, né? E valor negativo vai representar um lucro negativo, ou seja, vai dar um prejuízo, né? Mas para que eu não tenha prejuízo, isso aqui tem que ser positivo ou pode ser até zero, né? Mas ele está dizendo que não pode ter lucro nem prejuízo. Então a única situação que isso acontece é o meu lucro sendo zero, beleza? Então, se o meu lucro é zero, né, o que a gente está calculando? Matematicamente falando, quando eu faço isso, troco o y por zero, lá dos dois primeiros exercícios, a gente viu que trocando o y por zero, estou calculando o quê? A raiz da minha função. Então, nesse caso aqui, eu estou usando a raiz da função para responder esse problema. Então, vamos trocar aqui o L de x por zero,
vai ficar então 25x menos 300 igual a zero, ou seja, pego a minha função e igualo ela a zero, né? E esse 300 que está negativo, para o outro lado vai positivo, né? Fica 0 mais 300. 0 mais 300 é 300, fica 25x igual a 300. E esse 25 que está multiplicando o x, ele vai dividir o 300. E 300 divididos por 25, 12 espectadores. Esse 12 é a raiz. Por que esse 12 é a raiz? Porque se eu trocar ele na função, a função vai dar zero. Ou seja, onde eu não tenho lucro, mas também não tenho prejuízo. Ok? Se tem 12 espectadores assistindo o filme naquele instante, esses 12 aqui vai garantir que o cinema pelo menos não tenha prejuízo. Não vai ter nada de lucro, não vai ganhar nada, mas também não vai perder. É isso que significa. Beleza? Vamos agora ao quinto e último exercício dessa aula, né? Que é aqui referente ao gráfico. Esse último que a gente acabou de fazer, né, o item C, que trata ali, né, uma situação que envolve a raiz da função, né, a gente interpreta a raiz como sendo o quê? O número que trocado no x vai me dar um resultado zero, né? Substitua o x por um número, se deu zero nas contas finais, então aquele número é a raiz. Mas graficamente falando, a raiz é o valor que corta o eixo x, e é isso que a gente vai ver nesse exercício agora. Veja só, considere a função afim f de r em r, ou seja, domínio real e contradomínio também, né, real. Ou seja, pode ser qualquer número. Tal que f de x é igual a x menos 1. Construa o gráfico dessa função, depois destaque a raiz e o coeficiente linear. Ok? E ainda a gente vai ver algumas outras características para isso. Lembre-se, né, das aulas anteriores aí, que para construir o gráfico da função afim, primeiro que a função afim, o gráfico é uma reta, né? E para construir uma reta, você precisa, no mínimo ali, 2 pontos, já é o suficiente para construir esse gráfico, tá? E aí a gente vai ver aqui com mais pontos, além de, né, não só 2, mas mais pontos, para que você perceba que eles sempre estarão alinhados, né, construindo a nossa reta. Mas eu vou dar um tempinho para que vocês tentem fazer e já volto com a solução.
E aí, galera, conseguiram construir o gráfico dessa função? Como eu falei, né, o gráfico de uma função afim é uma reta, preciso somente de 2 pontos. Nesse caso, veja, eu não vou pegar apenas 2 valores, né, 2 pontos. Eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, só para que você perceba que todos eles estarão alinhados, né? Então, a gente constrói a tabela primeiro, né, para daí fazer o gráfico, né? Com a tabela, com o auxílio da tabela, fica muito tranquilo da gente construir esse gráfico. Veja, esses valores que estão aqui na coluna do x, menos 1, 0, 1, 2 e 3, são valores que eu escolhi. São a minha escolha, assim como você pode fazer a sua escolha. Esses valores aqui não são fixos, você que escolhe o valor que você deseja calcular, ok? Para o x, você escolhe. Para o y, o que acontece? A gente vai pegar a função. A função dada é f de x igual a x menos 1. Bom, se eu escolhi, né, como aqui são números da minha escolha, e eu escolhi o menos 1, o que eu vou fazer? Bom, se eu quero que x seja menos 1, substituo aqui por menos 1. Substituindo x por menos 1, olha o que acontece. Troca aqui por menos 1, troca aqui por menos 1, vai ficar f de menos 1 igual a menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 dá menos 2. Né? Devo 1 e devo 1, fico devendo 2. Está lá. F de menos 1 igual a menos 2. Na tabela, a gente coloca o menos 2 no y, ok? Então, o correspondente do menos 1 é o menos 2. O mesmo para a tabela, né, para os demais valores da tabela. Trocando agora o x por 0, olha o que acontece. F de 0 igual a 0 menos 1. Só troquei o x por 0. E 0 menos 1, menos 1. Coloca na tabela. Para o 0, o resultado foi menos 1. Para o x igual a 1, o que acontece? Troco o x por 1. Trocando o x por 1, vai ficar f de 1 igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Coloco o 0 na tabela. Ok? Simples, né? Para o x valendo 2, então eu vou ter f de 2 igual a 2 menos 1. Estou trocando o x por 2. 2 menos 1, 1, né? Vai aparecer na tabela o 1 aqui para a gente. E por fim, para o x valendo 3, troque o x por 3. Vai ficar então f de 3 igual a 3 menos 1. Né? X menos 1, trocando por 3, 3 menos 1 e 3 menos 1 é 2. Na tabela vem o 2. Beleza? Essa tabela ajuda muito a gente a construir o gráfico da função. Veja por quê. Bom, vou pegar os mesmos valores da tabela, né, vou colocando aqui, só que eu vou colocando um por um e já colocando o ponto no gráfico. Eu preciso que você preste bem atenção, apesar dos números estarem bem pequenos aqui, eu vou falando para vocês, né, para que vocês entendam melhor aonde que está cada número. Veja, o primeiro valor da tabela que eu construí lá era menos 1 e menos 2, certo? O que é esse menos 1 e menos 2 no plano cartesiano? Bom, se o x é menos 1, lembrando que o eixo da horizontal é o eixo que tem os valores de x, né? A reta x é essa da horizontal, a da vertical é a reta y. Então, se o x é menos 1, na reta horizontal você procura o menos 1. No ponto de encontro das duas eu tenho 0. Então, à esquerda do 0 eu tenho menos 1. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aí de onde você está assistindo, mas aqui eu tenho menos 1, né? Então, o menos 1 para o x está aqui. Para o y é o menos 2. Então, eu venho no y e procuro o menos 2. O menos 2 está aqui. Então, o menos 1 do x está aqui, o menos 2 do y está aqui embaixo. Então, a gente brinca de batalha naval aqui, ó, e vai surgir um ponto exatamente aqui. Né? Então, para o x igual a menos 1, y menos 2, x menos 1, y menos 2, está lá o ponto. A mesma coisa para o próximo ponto. Para o x igual a 0, que é exatamente no ponto de encontro das duas retas x e y, o y deu menos 1. Então, a gente desce até o menos 1 e aqui vou ter um outro ponto. E os demais, né, a mesma coisa. 1 e 0 está aqui. Né? 1 para o x está aqui e 0 para o y, ou seja, nem para cima nem para baixo, fica ali mesmo. Para o x igual a 2, o meu y vale 1. O 2 está aqui no x, o y1 está aqui. Brincando de batalha naval, você chega lá naquele pontinho, né? E por fim, 3 e 2. O 3 está aqui, o 2 está aqui. Ligando essas linhas, eu tenho o meu último ponto. Então, perceba que eu tenho aqui meus 5 pontos, né? 5 valores que eu tenho aqui, coloquei 5 pontos lá e perceba que estão todos alinhados. Qual é o gráfico da minha função? Pega uma régua e traça a reta lá.
ok? O gráfico da função afim sempre é uma reta, perceba que deu certinho a reta ali, ok? Ah, mas eu preciso de 5 valores? Não, 2 já é o suficiente. Usei 5 para que você perceba que usando 2, 3, 4 ou 5 ou até mais, todos vão estar alinhados, ok? Destacando a raiz, então, que era um pedido de exercício, a raiz, como eu falei anteriormente, é exatamente onde o gráfico corta o eixo x. Está cortando o eixo x exatamente no x igual a 1. E o coeficiente linear, que era a pergunta lá do problema também. O coeficiente linear, que é o termo b da função afim, é exatamente onde corta o eixo y. Está cortando o eixo y no menos 1. Então, o coeficiente linear é o y igual a menos 1. Para concluir, né, está aí o gráfico. Só para relembrar, raiz é o x igual a 1, o coeficiente linear, que é o termo b da nossa função, é aqui o menos 1, onde o gráfico corta o eixo y, e esse gráfico é uma reta inclinada. O gráfico da função afim sempre será uma reta, nesse caso inclinada, né? E aqui ela está inclinada de forma crescente. Você pode perceber que da esquerda para a direita, ou seja, no crescimento de x, o y também está crescendo. Então, é uma reta crescente. Caso fosse uma reta descendo da esquerda para a direita, seria a reta, então, decrescente, uma função decrescente. Ok? Beleza? Bom, com isso a gente chega ao final dessa aula, né? Só retomando aqui o que a gente, né, viu nessa aula, que foi trabalhar com os zeros da função afim e analisar isso dentro da lei de formação da função, né? E graficamente, vendo a raiz graficamente, né? E interpretando também aí o termo linear, o crescimento e decrescimento, como a gente acabou de ver, ok? Então a gente volta, né, na próxima aula, mas antes, né, não se esqueça de entrar no Classroom, realizar a atividade obrigatória, porque aquilo vai contabilizar a sua presença, beleza? E aqueles que não têm acesso ao Classroom, que vá à escola buscar as suas atividades para que conte a presença de vocês também. Vou ficando por aqui, até a próxima aula.